Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 28, quinta-feira santa. Vamos nos ouvir o que é que nos fala segundo São João. E assim nos disse: Jesus sabia que ia o entregar, por isso nem todos estáis limpo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dai-vos o exemplo para que façais, dei-vos o exemplo para que façais as mesmas coisas que eu fiz. Esse evangelho, vamos pegar pelo final, o que é que Jesus na verdade quer de seus discípulos e de todos nós. Ele dá sempre um exemplo e quer que nós façamos segundo o seu exemplo. Nesse exemplo, ele nos chama a humildade, de sabermos reconhecer que quando estivermos acessando qualquer tipo de poder, não devemos nos achar superiores de que aqueles que nos colocaram na função de poder que exercemos. Muito pelo contrário, devemos nos fazer como iguais, pois o que vai nos distinguir, na verdade, é a nossa capacidade momentânea de estarmos preparados. Jesus queria que nós aprendêssemos que se ele foi enviado por Deus, era porque ele estava preparado para vir reinar sobre nós. E o reinar não é um reinado físico, mas é um reinar espiritual. Veja que em nenhum momento da passagem de Jesus ele se amiga com os governantes da época. Muito pelo contrário, ele não se coloca contra eles. Ele veio para ajudar eles a saberem agir com justiça e com verdade. Fez isso quando ele comeu na casa dos cobradores de impostos. Eles ajudava eles a se livrar do pecado. E a humanidade, ele passava a seguinte mensagem, além daquela célebre mensagem que ele diz que o reino deles não é desse mundo. Tanto é que ele negou o reino desse mundo quando o diabo ofereceu a ele durante os 40 dias no deserto. Ele negou o reino desse mundo quando foi perguntado por Pilatos e disse que o reino não era desse mundo. Ele negou o reino desse mundo quando ele foi questionado sobre as moedas de prata a quem deveria ser pago os impostos. E ele falou: dai a César o que é de César, porque a foto que está imprimida na prata é de César, e dá a Deus o que é de Deus, que é as nossas almas, que é a nossa parte espiritual, que foi Deus quem criou. A todo momento ele tenta nos mostrar que nós devemos utilizar o mundo físico como meio de provação para nosso aperfeiçoamento, não como meio de perpetuação, não como meio de lacração do poder, da usura, do pecado. É isso que ele quer que nós entendamos. E aí, por mensagem final, Jesus Cristo veio principalmente porque os responsáveis por explicar tudo isso ao povo estavam corrompidos pelo poder dos governos da terra, do governo material, e não se conectando com o governo espiritual, que é o governo de Deus. Portanto, Jesus dá um exemplo que ele não se conecta ao governo da terra, pelo contrário, tenta ajudar eles a encontrar a justiça, a verdade, a sair do pecado, e nos mostra que nós não precisamos estarmos conectados, sendo parte dos governos da terra, para nos aperfeiçoar. E se estivermos, que façamos o certo, mas não é isso, não é aí necessariamente que vai estar o aperfeiçoamento da humanidade. Tanto é que ele nega o governo da terra por diversas vezes, como eu acabei de mostrar, porque junto ao governo da terra está o mal, arrodeando,
mostrando poder, dinheiro e corrupção. E precisamos estar muito preparados para não ceder para essas coisas. Apesar de Jesus estar preparado, ele sabia que ali não era o exemplo que ele teria que dar à grande maioria que não entenderia se assim ele procedesse. Mas ele sabia que, negando o governo da terra e sendo fiel à palavra de Deus, ele a longo prazo poderia esclarecer a todos nós aonde e por onde verdadeiramente devemos caminhar. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, hoje e sempre. Feliz Semana Santa a todos, uma ótima Quinta-feira Santa a todos nós. Amém.